Nosso dia a dia conversa franca. Onde eu recebo o professor da FEAGRE Unicamp, Gustavo Mocaites, para a gente falar um pouquinho das pesquisas da FEAGRE nesse ano. Vocês já viram o professor na hora que a gente voltou do intervalo, mas eu fiz questão de apresentá-lo agora pessoalmente com a imagem, né, da câmera 1, a nossa aqui, exatamente. Certo. Gustavo, boa tarde, obrigado pela presença aqui. Boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade de estar conversando sobre o nosso trabalho fora dos círculos acadêmicos, né? Que é uma dificuldade para, às vezes, a gente sair fora e conseguir alguma interface com quem a gente deve realmente lidar, né? Com o público. O público em geral. Isso, Porque isso no mesmo. mundo acadêmico você está lidando com os seus alunos, né? E a coisa fica meio uma conversa de amigos, né? Agora, falar para as outras pessoas é importante para divulgar o que acontece, né? Acho que vale falar um pouquinho da história da FEAGRE, porque a Unicamp é uma universidade excepcional, uma das melhores do Brasil, também entre as melhores do mundo, ali em Campinas, tem muitos cursos e se especializou muito nessa área de nutrição. Acho que os primeiros engenheiros de alimentos saíram da Unicamp, né? Eu me lembro da Cristina Expressão, que é a nossa amiga lá de Marília, e que é acho que é uma das primeiras turmas, e era uma novidade naquela época ser engenheiro de alimentos. Como é que surgiu a FEAGRE e essa aptidão pela parte de produção de alimentos e produção de produtos de base para os alimentos na Unicamp? Na verdade, a FEAGRE ela nasceu dentro da Faculdade de Engenharia de Alimentos, né? Era um departamento da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Que fazia parte da Unicamp. Isso. E nesse pedacinho de história que eu contei aqui da minha amiga Cristina, lá de Marília. Isso. Era um departamento. E a engenharia de alimentos, ela tem umas características que são muito próprias dela mesma, né? Uma engenharia de processos, né? O processamento do alimento, tem a parte nutricional também. E aí foi ficando cada vez mais evidente na época, lá, se não me engano faz uns 30 anos atrás isso, a necessidade de se ter uma unidade dentro da Unicamp separada da engenharia de alimentos, ou seja, com uma identidade própria, para tratar mais diretamente dos problemas relacionados à agricultura, à produção agrícola que antecede, né, precede Sim. a produção de alimentos. A base, é o que fornece a matéria-prima para a engenharia de alimentos. Isso mesmo. Bom, e aí, que cuidados foram pensados? Porque a agricultura nossa mudou muito, cresceu muito nos últimos 30 anos, evoluiu muito, e o trabalho de vocês caminhou praticamente junto com isso. O que exatamente o engenheiro agrícola, qual é o papel exato do engenheiro agrícola nesse processo todo? Então, o engenheiro agrícola, ao contrário das outras engenharias clássicas, né, como a engenharia mecânica, a engenharia civil, o engenheiro agrícola, ele é um profissional, eu costumo dizer que ele é um canivete suíço, né? Assim, Aquele que tem várias lâminas de corte? Exatamente. Nós temos 4 grandes áreas na nossa faculdade, né, na nossa unidade, né? Nós tratamos de água e solo, temos máquinas agrícolas, temos construções rurais e ambientes, e também temos a parte de processamento pós-colheita, né? Então, o aluno ele sai do curso preparado para atuar nessas áreas, né? Então, é mais ou menos como na área de comunicações. Ele entra, ele tem uma base geral, depois ele vai fazer a sua especialização. Exatamente. Nós estamos passando por um momento de reestruturação do curso de graduação nesse momento, e isso vai ficar mais evidente ainda na nova reestruturação. Mas é importante dizer que o engenheiro agrícola ele é um profissional que ele é multifacetado, né? Então, ele vai atender, ele está pronto a atender diversas gamas de problemas que o agronegócio ele apresenta, né? Pela própria complexidade do agronegócio, né? Então, você tem lá, desde a parte da produção até a parte do processamento pós-colheita, as questões relacionadas ao meio ambiente, ao solo, à água, a questão do maquinário agrícola, que tem toda uma abordagem especial que nenhum outro curso tem. Tudo isso o aluno vai ter ferramentas para conseguir atuar nessas áreas. E aí ele está diretamente envolvido e ligado ao processo de modernização da nossa agricultura e adequação ao que nós temos hoje. Porque, por exemplo, muita gente não sabe, quem é da área sabe, quem é do campo sabe, mas o modelo de agricultura que nós tínhamos foi um modelo importado da Europa. Aquela aração, remover a terra, remexer, aquilo não funciona no nosso solo, que é um solo pobre, isso desgasta ainda mais. Hoje o conceito é completamente diferente, né? Sim, isso mesmo. E
E a FEAGRE também está atuando numa reestruturação das linhas de pesquisa. Isso vai bem em encontro do que você acabou de dizer, que eu acho que é uma coisa bem importante. É adequar a agricultura às nossas necessidades, não somente de solo e de recursos hídricos, mas também às nossas necessidades ambientais, né? Nós somos um país muito grande, temos uma diversidade muito grande de solo, nós temos uma disponibilidade de recursos hídricos que eu considero invejável. E nenhuma dessas situações você encontra, por exemplo, de onde nós importamos esse modelo da Europa. Não tem como. Não tinha porquê, não tinha razão nenhuma. Sim, mas era o que tínhamos na É igual o Papai Noel que a gente comemora aqui. A gente tinha que ter um Papai Noel nosso, do piniquim brasileiro. Eu sempre acho isso, né? Até as comidas que a gente come nessa época de festas de fim de ano são coisas herdadas da cultura europeia. Mas é a nossa base. De qualquer forma, você citou um ponto importante daquilo que nós temos aí e que favorece a produção agrícola. Mas se você não tem o engenheiro agrícola, de nada adianta a pesquisa criar mudas resistentes, a indústria criar produtos para combater pragas e doenças, se você não tiver um solo rico, né? Se esse solo for pobre, ele não conseguir dar continuidade a tudo isso. Sim, sim, com certeza. E o engenheiro agrícola ele vai atuar justamente aí, né? Ele vai ver como ele precisa atuar nesse solo, né? Porque às vezes o solo ele é rico para uma cultura, mas ele é pobre para outra, né? Sim. Assim, depende muito do que você vai atuar. E tem uma linha de pesquisa lá na nossa FEAGRE, né? Que é a agricultura de precisão, né? Que é a agricultura do momento, né? Exatamente. Que é você justamente suplementar nos nutrientes que faltam no solo na região que você vai fazer o plantio e justamente os nutrientes que são necessários para aquela cultura específica que você pretende desenvolver lá. E hoje, com propriedades enormes, grandes extensões de uma monocultura, os solos são diferentes. Às vezes, numa mesma propriedade, você tem 4, 5, 6 tipos de solos que necessitam de nutrientes diferentes. Sim. E aí entra o engenheiro agrícola. Isso. O engenheiro agrícola pode ajudar nessa empreitada, né? Porque não é nada fácil, né? Imagina, propriedades grandes, né? E como é que você faz para abordar tudo isso? Uhum. Então, também temos aí a parte de sensoriamento remoto, né? Por satélite. Você vê as regiões onde você quer plantar as determinadas culturas na sua propriedade e você dá uma solução para cada pedacinho da propriedade para melhorar esse cultivo. Né? E como é que vocês têm várias áreas de pesquisa e vocês disponibilizam isso via internet para as pessoas? Sim, nosso site, na verdade, ele está passando também por um momento de reestruturação. Na verdade, a FEAGRE está se reestruturando, né? Sim. Grande parte dos docentes já estão se aposentando, né? E estão entrando novos docentes agora, né? E isso está modernizando, faz parte da modernização da própria FEAGRE, né? Uhum. E nós temos todo o website onde se pode achar algumas informações bem gerais a respeito disso. Como eu disse, são muitas linhas de pesquisa, nós somos em 36 docentes. Uhum. Agora, cada docente atua em uma área diferente, acaba atuando em uma área diferente, dada a complexidade do agronegócio, mas é possível obter informações. Esse material está disponível em que endereço de internet? É no feagre.unicamp.br. Ok. Deixa eu aproveitar você que eu tenho mais um minuto aqui para registrar um fato que eu acho lamentável que está acontecendo no Brasil. A Universidade Estácio do Rio de Janeiro demitiu 1.200 professores, a Metodista do ABC demitiu 50 e com muita tristeza eu li na internet no sábado que todas as escolas estão fazendo uma repaginação e programando demissão de professores. Eu acho, você que é um professor, eu acho isso lamentável, num país que precisa muito de educação, a educação ainda não é a prioridade. E a gente vê nações que saíram de guerras, como a Coreia do Sul, por exemplo, países completamente devastados, hoje são potências mundiais porque investiram em educação. Lamentável isso, você como professor, enxergar um quadro desse. Eu fico muito triste com isso. Com certeza. É muito triste, realmente. Agradeço muito a solidariedade, porque é o que nos falta, né? Eu acho que uma maneira de melhorar isso essa oportunidade que está sendo nos dada agora de falar um pouco mais do nosso trabalho, que às vezes parece tão distante do que o pessoal aplica, né, do que o lavrador aplica o proprietário aplica na propriedade dele. Uhum. E, na verdade, não é. Nós estamos abertos, né? Nós precisamos dos problemas do campo para podermos resolver na universidade. E gerar tecnologias novas. Né? Isso. E formar pessoas, Exatamente. Que é a nossa principal função na sociedade. Um país com gente formada, com formação, é um país que vai se desenvolver. Com certeza. Eu lamento isso que está acontecendo na educação, esse quadro triste. E lamento também a falta de respeito
desrespeito que alunos têm hoje em escolas públicas ou particulares com o professor. Às vezes agredindo o professor, xingando o professor. Eu acho isso um absurdo. A minha mãe, Dona Ruth, que tem 90 anos, que está lá em Marília e me assiste nesse momento, forte, foi professora a vida inteira, formou gerações e gerações e todos são gratos a ela até hoje por tudo que ela ensinou. Portanto, gente, vamos respeitar a escola, vamos respeitar o professor e vamos adequar e investir em educação, porque é assim que se cresce. Faz um país grande, né, professor Gustavo? Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela... Eu que agradeço. Bom Natal, bom Ano Novo. Para você também. Pra Muito obrigado novamente Eu já pela... tô dando bom Natal e bom Ano Novo para todo mundo, que acho que todo mundo não volta aqui antes de 2018, que está chegando essa semana, né? Ah, tá certo.